Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos será Jesus é o nosso campeão. O livro de Hebreus vai apresentar um pano de fundo que merece ser aqui destacado. O livro de Hebreus vai mostrar que Jesus, ele é o supremo campeão, é aquele que luta em favor do seu povo. E se você não presta atenção naquilo que o Antigo Testamento fala a respeito da figura do rei de Israel, você terá dificuldade de poder compreender essa figura do campeão que luta em favor do seu povo. Quando você olha para o livro de 1 Samuel, você percebe que os israelitas chegaram até Samuel, que foi o último juiz, e disseram para ele: olha, nós queremos ter um rei assim como as outras nações têm. Um rei que vá à nossa frente, que lute as nossas batalhas e que lidere o povo nos ataques contra os nossos inimigos. É isso que a gente quer. A gente quer um rei que nos represente, que nos lidere, que nos proteja. O mais interessante é que logo no início do ministério de Saul, enquanto rei, Saul, cheio do Espírito do Senhor, ele atacou e teve grandes vitórias, principalmente contra os filisteus. A Bíblia vai mencionar que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e então quando ele enfrentava as forças dos filisteus, as derrotas que os filisteus começaram a ter eram extremamente grandes. Mas a Bíblia também deixa claro que todas essas vitórias que Saul teve foi porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Entretanto, Saul começou a fazer escolhas ruins, até que chegou um determinado momento em que a coragem que o Espírito de Deus dava a ele, para que ele pudesse lutar as batalhas do povo de Deus, acabou desaparecendo. Então você encontra aquele momento em que um gigante filisteu, um homem com algo em torno de 2,90 metros de altura, que é conhecido como Golias da cidade de Gate. Ele era descendente dos Enaquins, uma raça de gigantes, um gigante guerreiro. Esse indivíduo, ele vai desafiar Israel para um combate solo. Um homem contra outro homem. A diferença é que Golias era um homem com 2,90 metros de altura. E ele vai mencionar: quero só um homem que lute contra mim. Durante 40 dias, ele se apresentou diante do povo dizendo: mandem um homem para lutar contra mim. Por que Saul não lutou as batalhas do Senhor? A razão é muito simples. O Espírito do Senhor havia se afastado dele. E agora ele já não tinha mais a coragem, a mesma coragem que havia caracterizado o Saul lá no seu começo. Ele agora havia se acovardado diante do perigo. Mas a Bíblia vai mencionar que o próprio Espírito Santo do Senhor já estava sobre Davi. Davi já tinha sido ungido rei nessa altura por Samuel. Entretanto, apesar de ter sido ungido rei, ele ficou ainda no anonimato. Depois disso, ele foi chamado para poder trabalhar como escudeiro de Saul, ainda cuidava das ovelhas, do seu pai. Depois, ele vai até o campo de guerra para poder saber como é que os seus irmãos, que já estavam no exército de Saul, e ele se depara exatamente com o momento em que o Golias, ele desafia o povo de Israel. Davi, agora cheio do Espírito do Senhor, o mesmo Espírito deveria estar sobre Saul. Mas o Espírito agora está sobre Davi. Ele agora vai dizer quem é esse gigante incircunciso que desafia o povo de Deus. E ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. O fato é que Saul quer colocar a sua armadura sobre ele, e ele diz: não, eu vou do jeito que eu sei. E ele pega a sua funda, uma tiradeira, um estilingue, com 5 pedrinhas, e o Golias, quando vê, diz: você acha que eu sou algum cão para você vir comigo com pau e pedra? E Davi olha para ele e diz: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra, ele derruba o gigante. E quando o gigante cai ao chão, ele percebe que não tem sequer uma arma
para finalizar, para matar o próprio gigante, vai tirar a própria espada do Golias, e com a espada de Golias, ele vai terminar de matar o gigante. Você percebe aqui uma ideia de alguém que dirige o povo de Deus, que está cheio do Espírito de Deus, e que vai lutar as batalhas do povo, em nome do povo, para poder libertar o povo. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Saul fez enquanto o Espírito de Deus estava sobre ele, foi isso que Davi fez. E Cristo Jesus, quando você olha para o ministério dele, ele passa 40 dias em jejum e oração no deserto, e Lucas vai dizer que quando ele sai dali, ele sai cheio do Espírito e movido pelo Espírito de Deus. E vai lutar as batalhas do povo de Deus contra as forças do mal. Efésios capítulo 6 vai mencionar que é uma grande luta acontecendo entre as forças do bem e do mal, e que para podermos vencer, nós temos que estar firmemente alicerçados em Deus e usar a armadura de Deus. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Cristo é o nosso capitão, o nosso comandante, ele é o nosso vencedor. Ele, como diz o nosso guia de estudos, ele é o nosso campeão. Por isso, quando olhamos para as batalhas que estão diante de nós, se formos no poder e força de Jesus, não temos absolutamente nada a temer, porque ele nunca perdeu uma batalha. E com ele, podemos dizer como o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus por nos ter dado esse grande campeão que é Cristo Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor nos ama. Obrigado pelo nosso campeão que é Cristo Jesus. Ajuda-nos a entendermos que com ele não existem batalhas que possam ser perdidas. Pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?